nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. Versos de 9 a 11. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao 11, para nós nos lembrarmos de todo o texto. E como falei inicialmente, essa é a primeira parte do capítulo 2. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele demonstra como o filho deve buscar o ensino da palavra de Deus, os benefícios dessa palavra, e dos versos 12 em diante, a proteção que ela causa na vida daqueles que ouvem e vivem essa palavra. Então aqui nós temos essa primeira parte que nós vamos encerrar na exposição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo, equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, ao abrirmos a Tua palavra, esperamos que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações, ó Pai, durante as nossas vidas, ó Pai, durante as pregações, todos os ensinos, tudo aquilo que nós temos aprendido no decorrer da nossa vida, que possa, Senhor Deus, ser usado agora pelo Teu Espírito Santo, para que o ensino que será trazido através dela, Pai, possa se complementar no nosso coração. Possa, Senhor Deus, se formar em nós. E que a imagem de Cristo esteja sendo formada na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos lerdos, ó Pai. Somos, ó Senhor, lentos para as coisas do reino de Deus, ó Pai. Mas precisamos, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, para que a nossa vida seja transformada diariamente e que possamos, ó Senhor Deus, agradar em tudo ao nosso Deus, nos preparando assim para receber o Seu reino. Fica conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que às vezes é interessante numa exposição é que na própria exposição a gente percebe coisas que não estão ditas, mas que estão por trás das palavras. Coisas implícitas, às vezes explícitas, mas não pelas letras, não por essa primeira abordagem ou pela leitura pura e simplesmente, mas pelo que essa leitura nos traz. É interessante aqui que nós falamos isso, que o livro de Provérbios é o livro de um pai que escreve para o seu filho. E que filho é esse? É um jovem. E nós vimos que esse conceito de jovem no meio judaico é um conceito muito elástico. Timóteo era considerado jovem.
Ele provavelmente tinha em torno de 35 a 40 anos. Isso me deixa feliz, de uma certa forma. É um conceito um pouco elástico. Mas o que é interessante, em primeiro lugar, é que todos nós precisamos dessa instrução. Todos nós precisamos ser instruídos na sabedoria de Deus. Mas o que nos chama a atenção é que o jovem, ele tem mais necessidade disso. O jovem tem mais necessidade de conhecer a sabedoria do que uma pessoa de mais idade, que já anda nesse caminho. Não é que uma pessoa de mais idade não tenha necessidade ou que essa necessidade seja menor do que o jovem. É porque uma pessoa de mais idade, que conhece e vive o caminho do Senhor, ele já passou por determinadas etapas na sua vida e já colocou em prática muitas coisas que aquele jovem que está começando a vida ainda não viveu. E há também toda a característica da juventude. A juventude é impetuosa, a juventude é forte, a juventude ela eu não sei se essa palavra é uma palavra ruim, mas não é a questão de arrogância, mas a questão da confiança, melhor. Uma confiança excessiva em si mesmo. E isso é interessante porque nós que temos um pouquinho de mais idade, esses cabelos brancos aqui que eu tenho são pintados, não é a questão da idade. Às vezes a gente não se mete em algumas coisas. O jovem não. O jovem olha, por exemplo, vamos dizer assim, uma coisa, futebol. Então, é a realidade aqui da turminha que está ultimamente jogando bola sempre. Eles vão para o futebol dele, às vezes vão sem tênis, sem proteção nenhuma, e voltam todo quebrado, mas no outro dia está todo mundo inteiro de novo. Se eles veem lá determinado, não, eu estou jogando bola, não, vai dar que não sei o quê, ou de repente no carro, dirigindo, não, eu consigo passar lá e tal, aquela coisa toda. A pessoa mais velha vai pensar duas vezes. Eu não vou nessa dividida. Não, eu não vou passar entre esses dois carros. E às vezes, pelos jovens, os mais jovens olham para uma situação como essa e dizem assim, papai é medroso, fulano é medroso. Não, na realidade é um cuidado maior. Eu estou querendo dizer isso porque a importância disso na vida do povo de Deus, e principalmente daqueles que estão começando a vida, é essencial. E era isso que esse pai, Salomão, que na realidade aqui representa o próprio Deus, porque aqui ele é um profeta que fala pela boca de Deus, ou seja, Deus fala pela sua boca. Ele está trazendo um ensinamento de uma maneira geral para a igreja, mas em especial para aqueles mais jovens, para aqueles menos experientes, para aqueles que estão começando a vida. Porque eles precisam, tanto quanto qualquer outra pessoa, da sabedoria de Deus para começar a caminhar. E o que nós vamos perceber aqui, e aí no implícito, como se Salomão estivesse dizendo para o seu filho, você precisa se converter. Mesmo que ele seja um homem convertido, você precisa se converter de todo ao Senhor. É o que o texto vai dizer. Nós percebemos aqui, como nós vimos nos versos anteriores, nos versos de 5 a 8, que a sabedoria é dada por Deus. E que essa descoberta da sabedoria e a revelação dela, porque essas duas coisas estão aqui, a descoberta porque ele vai procurar, ele vai buscar, e Deus vai se dar a conhecer, porque o Senhor dá a sabedoria. Essa descoberta e essa relação, elas são inseparáveis, e a gente sabe que parte primeiro do Senhor. Mas ele está mostrando aqui o caminho para conhecer a Deus. E aqui em Provérbios, a temática de Provérbios vai ser
Conhecer a Deus é saber viver. É uma sabedoria que vai ser aplicada na vida daquele jovem, daquele homem. É interessante se nós percebermos que os substantivos morais que estão sendo acumulados aqui no decorrer desse texto, como por exemplo, no verso 7, ele reserva verdadeira sabedoria. Lá no verso 7 ainda, caminho da sinceridade. No verso 8, veredas do juízo, caminho dos seus santos, juízo, equidade. Todas essas coisas vão demonstrar que o sucesso em vista, ou seja, o alcance dessa verdadeira sabedoria. E aí esse sucesso, a palavra verdadeira sabedoria, ela tem essa característica de se referir aos efeitos dessa sabedoria. Então, com isso, com essas palavras aqui, com essa temática aqui, nós percebemos que o objetivo aqui de Salomão para com seu filho, o objetivo de Deus para nós, é entendermos que esse é o propósito, a sabedoria dada por Deus, a conduta correta, o comportamento correto, que será o resultado de se obter essa sabedoria. E aí nós, dando continuidade, lá no verso 9, ele diz assim: então entenderás juízo, equidade e todas as veredas. Nós vamos perceber, como já falamos anteriormente, que nós temos aqui dois paralelos, do verso 5 e do verso 9. E essas estruturas, elas estarão ligadas. Uma vai se complementar à outra. É interessante isso. Uma vai ser a resposta da outra. Aqui no verso 9 ele diz assim: então entenderás justiça, juízo e equidade. E esse advérbio aí, então, como nós já vimos, liga a causa à sua consequência, ou seja, a ética, os valores do filho ao processo pedagógico demonstrado aqui de total dedicação ao ensino inspirado, ou seja, se ele desenvolver, se ele andar nesse processo, ele vai como resultado, ele vai ter esses valores, ele vai ter isso no seu coração. Se aceitares as minhas palavras, esconderes os meus mandamentos, se clamares por inteligência e entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, então entenderás juízo, justiça e equidade. É a consequência desse processo de busca da sabedoria de Deus, de conhecer a Deus. Vai resultar nisso. E nós vimos que há um paralelo aqui, como falamos, do verso 5, então entenderás o temor do Senhor, então entenderás juízo e justiça. Percebam que essas são as consequências de quê? De ter a palavra de Deus no coração, de ter os ouvidos atentos a essa sabedoria, de inclinar o coração à palavra de Deus, de clamar pela inteligência e pela sabedoria da palavra de Deus, se buscar essa sabedoria, a presença de Deus na sua palavra, o seu conhecimento da sua palavra. A consequência disso é entender o temor do Senhor e entender juízo e justiça e todas as boas veredas. Esses são os benefícios da sabedoria na vida do jovem. E é interessante porque no primeiro paralelo, no verso 5, como nós já falamos anteriormente, nós temos aí destacado um conhecimento religioso, ou seja, o temor do Senhor, uma vida de piedade. E no verso 9, um conhecimento ético, aquilo que é correto, justo. Ou seja, nós temos aqui representado as duas tábuas, ou seja, as duas partes da tábua da lei. O princípio aqui das tábuas, ou seja, das duas partes da tábua da lei, está representado aqui. Nosso dever para com Deus, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
o nosso relacionamento com Deus e o nosso dever para com o próximo. Então entenderás juízo, justiça, equidade e todas as boas veredas. Percebam que os versos subsequentes do 12 a 19 falam do relacionamento dele com outras pessoas. Ou seja, nós temos aqui resumido os princípios da lei de Deus. O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo. No verso 7, nós vimos que aquela palavra no original, verdadeira sabedoria, ela significa uma sabedoria prática e eficiente, um conhecimento judicioso. É a sabedoria que conduz a um sucesso prático. E esse é o propósito do livro na vida do jovem, ou seja, na vida do povo de Deus. Produzir um comportamento que obtenha sucesso. Quando a gente fala de sucesso, a gente pensa, pelo menos na nossa sociedade, isso que vem na nossa cabeça, sucesso financeiro. Você num bom emprego, uma boa posição, financeiramente bem situado. Por mais que isso possa ser consequência também de uma vida de santidade, o que nós estamos vendo aqui, o que essa palavra, verdadeira sabedoria, apontando para os efeitos dessa sabedoria, não se relaciona a isso, mas se relaciona na sua prática de vida, o seu comportamento, ou seja, numa vida de santidade. Nos Salmos de Davi, ele diz que e tudo o que ele faz será bem sucedido. E uma vez eu pregando sobre esse salmo, eu trouxe uma situação inusitada, que não é fora da nossa realidade, é de uma determinada pessoa que trabalha em determinado lugar e o seu chefe, seu superior, pede para ele mentir ou fazer alguma coisa ilegal. E aí ele diz que não faz e é demitido. Isso é sucesso. Porque tudo que ele faz é bem sucedido. E por mais que ele seja demitido, por mais que ele seja mandado embora e perca seu emprego, ele está tendo uma vida de sucesso porque está fazendo a vontade de Deus. O que nós estamos vendo aqui no verso 9, obter justiça, juízo e integridade ou equidade é o objetivo do livro. É esse o objetivo. A palavra de Deus está dizendo assim: se você me buscar, eu me deixarei ser achado. Nós vimos isso claramente em vários textos aqui de Provérbios, de forma direta ou de forma indireta. Lá no verso 23 do capítulo 1, ele diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quando isso acontece, quando nós atentamos para a repreensão do Senhor, o Senhor é misericordioso e derrama do seu Espírito sobre nós. Quando nós buscamos as palavras de Deus, esconder essas palavras no nosso coração, quando os nossos ouvidos estão atentos à sabedoria para colocar em prática, nós vamos entender o temor do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai nos dar a sabedoria. E aqui no verso 9 ele vai nos dizer como ele dá essa sabedoria. E aí todo o capítulo, tanto 1 quanto 2, tem a mesma mensagem. Como diz lá Jeremias, capítulo 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ou seja, se o filho, se o homem, se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele vai se revelar a nós. Ou seja, nós vamos entender o temor do Senhor. Nós vamos viver em comunhão com Ele. Nós vamos viver em comunhão com os nossos irmãos.
Nós vamos viver debaixo do juízo, da justiça e da equidade de Deus. Esse é o processo pedagógico, o processo de ensino demonstrado aqui em Provérbios capítulo 2. O caminho de como se relacionar com Deus e como se desenvolver o caminho ou a vereda da salvação na nossa vida. É o Senhor que vai ao nosso encontro. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É isso que nós estamos vendo aqui, sendo dito pelo Pai, na vida daquele jovem. Meu filho, desenvolva a sua salvação. E de que forma? Aceitando as palavras do Senhor, escondendo os seus mandamentos do seu coração, fazendo atento seu ouvido à sabedoria, inclinando o coração ao entendimento, clamando por inteligência, buscando a sabedoria como o maior tesouro, ou seja, a sabedoria divina, buscando Deus nas Sagradas Escrituras. E nesse processo, nesse caminho de aprendizado, de como se relacionar com Deus e se desenvolver no caminho da salvação, o Senhor vai ao nosso encontro. É por isso que ele diz: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Mas ele chama isso, justiça, juízo e equidade, de boas veredas. Ou seja, fosse uma tradução mais informal, boas trilhas. Ele chama no original o que nós temos aqui de boas veredas, de trilhas, a justiça, a equidade e o juízo. Porque além de abranger toda a gama de comportamento ético, ou seja, de valores do reino de Deus, que conduzem a vida, ele a qualifica aqui como boa, como agradável. Nós vamos ver mais adiante. E é interessante ele falar dessas trilhas aqui. A ideia aqui de trilha é a ideia que nós temos, é mais ou menos a mesma ideia que nós temos de trilha no nosso contexto. Eram os sulcos deixados pelos carros que passavam pelo caminho quando a terra estava fofa. Você vai adentrar numa mata densa, às vezes, de vez em quando você vê algumas trilhas assim. Pessoas que adentraram ali e aquilo ficou. E aquele lugar ali, por causa da chuva, né, deixa a sua marca, aí seca, aquilo ali fica endurecido, e as outras pessoas que passam ali são obrigadas a seguir aquele caminho, porque não existe outro. É essa a ideia aqui. Esses caminhos estão marcados e não existem outros caminhos para se andar. Porque a busca pela sabedoria divina na palavra de Deus leva o crente a boas trilhas, a bons caminhos. Mas é interessante porque nós temos aqui um paralelo do verso 5 a 8 com o verso 9 a 11. Ele diz assim: então entenderás o temor do Senhor, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Por quê? Ele vai explicar. Ele vai explicar por que ele vai entender o temor do Senhor. Por que ele vai achar o conhecimento de Deus? Porque o Senhor dá sabedoria. Ao andar nesses caminhos que o próprio Deus marcou, que o próprio Deus trilhou para nós, Ele vai se mostrar a nós. Ele vai nos conceder aquilo que nós estamos buscando na palavra de Deus. Por quê? Porque do Senhor vai vir isso. Da sua boca vem isso. A inteligência, o entendimento, Ele está reservando isso para os seus filhos, para aqueles que estão em aliança com Ele. E da mesma forma que o verso 6 explica porque o jovem vai entender o temor do Senhor, porque Deus vai lhe conceder esse temor, o verso 10 explica por que ele vai entender o juízo, a justiça e a equidade.
graças a um coração regenerado, que o discernimento ético vai ser internalizado. Ou seja, o que nós temos aqui? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência. Como o Senhor dá isso? Como é que o Senhor dá isso? Através de um coração regenerado. Essa é a resposta. No verso 6, nós estamos vendo que é por meio... Lembram do que nós falamos na última exposição? Que é por meio da graça de Deus que essa sabedoria nos é dada. Não é uma graça comum que se menciona aqui. Percebam que naquela exposição eu falei que Deus dá sabedoria ao homem de uma forma geral, uma sabedoria secular. Homens são peritos em determinadas obras, mas essa sabedoria aqui, essa perícia, ela é especial, ela vem através da graça de Deus, ou seja, é a conversão, é a graça especial na vida de uma pessoa. Não são os resultados da experiência ou a lei comum da moralidade. É o conhecimento de Deus, revelado em sua palavra, dado somente aos que são filhos. Essa sabedoria vem da boca de Deus, por meio das palavras do Pai, que vai entrar no coração do jovem. É isso que ele está dizendo aqui. A resposta, ou melhor, a explicação de como Deus dá a sabedoria, através de um coração transformado. A palavra diz assim, porque a sabedoria entrará no teu coração. Literalmente será ir para dentro da alma. É isso que esse verso quer dizer. E aqui, queridos, nós estamos vendo aquilo que é mais íntimo num relacionamento entre Deus e o homem. Não é um relacionamento de Deus Criador com a sua criatura. É o relacionamento de Deus Pai com o seu Filho. Com aqueles que estão relacionados com Ele através de uma aliança. É isso que o verso 7 diz. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E essa palavra aí no original tem o sentido de que são aqueles que estão em aliança com Deus. Ou seja, o que nós temos aqui é a resposta daquilo que nós vimos nos versos anteriores. É pela graça de Deus que vem isso. É pela ação especial de Deus. É uma sabedoria especial. Sabedoria essa só dada aos filhos de Deus. Como nós vemos lá em 1 Coríntios, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria, mas Deus aprova e revela pela loucura da pregação. Somente os crentes entendem isso. Somente aqueles que são do Senhor, aqueles que estão em aliança com Ele, entendem isso. E como é que o Senhor dá a sabedoria? Transformando corações. Fazendo com que a sua sabedoria entre para dentro da alma. É por isso que nós temos que orar pela conversão dos nossos filhos. E não só dos nossos filhos, mas que o Senhor esteja convertendo em nós todas as áreas da nossa vida. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós precisamos pedir ao Senhor que esteja abrindo sempre os nossos olhos para as suas verdades. E principalmente para que possamos enxergar a nós mesmos. Nós vimos ali na vida dos discípulos, quando nós estudamos os evangelhos, como eles eram lerdos para entender as coisas. E aquela lentidão deles representa a nossa lentidão. Quando o Senhor Jesus cura ali um cego e ele passa por determinados processos, ele começa a ver tudo turbulento, depois começa a ver como aves, daqui a pouco a sua visão se torna nítida. Ali claramente havia uma relação da cura com o que Deus faz na vida de uma pessoa, nós como crentes. E é isso que nós devemos clamar, é isso que nós devemos pedir, não é isso? Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz.
devemos clamar por essa sabedoria de Deus. Os profetas vão chamar essa transformação das afeições religiosas do coração, a sabedoria entrará no teu coração, ou literalmente irá para dentro da tua alma, de um novo coração. E é esse novo coração que nos capacita a guardar a aliança de Deus. Olha o que diz Jeremias capítulo 24, verso 7. Eu vou passar rapidamente por esses textos. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Percebam aqui claramente a relação entre um novo coração e o conhecimento de Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Jeremias ainda 31, de 31 a 34, quando ele diz assim: eis que vem dias que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Na minha mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ainda em Jeremias capítulo 32, verso 39 a 41, ele diz assim: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. E mais um texto, Ezequiel 36, 27. Porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Percebam como esse coração transformado, esse adentrar na alma, representa a conversão. É dessa forma que o Senhor dá a sabedoria, é dessa forma que o Senhor, que vem a inteligência, que da sua boca vem a inteligência. É dessa forma que nós entendemos juízo, justiça e equidade. Somente aqueles que são do Senhor conseguem compreender isso. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em sua primeira carta aos Coríntios. Que os filhos de Deus têm a mente de Deus. E os outros não conseguem compreendê-lo. Por quê? Porque eles não têm a mente de Deus. Porque eles não são do Senhor. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é o caminho para a conversão. Para uma conversão sincera e verdadeira. Às vezes nós pensamos que a conversão na vida do crente é algo pontual, como um arrependimento, mas não é. Por mais que tenha o seu aspecto pontual, porque uma vez salvo, salvo para sempre, ela não se manifesta assim. Ela se manifesta através de uma vida que demonstre isso. E uma dessas demonstrações é um desejo constante em conhecer a Deus, em obter a sabedoria de Deus. As promessas do Senhor nunca falham. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que se o buscarmos de todo o coração, Ele vem ao nosso encontro. Ele está dizendo que se nós o buscarmos na sua palavra, incessantemente, Ele vai atender a nossa voz. E por que nós não fazemos isso? Por que nós crescemos pouco na vida cristã? É porque nós não temos buscado o Senhor como deveríamos. Você lembra da oração de Neemias? Ele era um homem fiel, mas ele entendia que o pecado do povo dele era o pecado dele.
eu e meu pai temos cometido pecado diante do Senhor. A falta de nosso crescimento espiritual é culpa nossa. Porque nós temos em nós tudo aquilo que é possível. O Senhor nos deu, como diz Pedro, todas as coisas necessárias para uma vida de santificação e piedade. Jeremias 29:13 diz isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 55:6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É interessante porque eu tenho percebido que o remédio, o antídoto para frieza espiritual, para negligência às coisas do reino de Deus. Sabe qual é o remédio para isso? A falta de vontade de orar e ler a palavra de Deus. Sabe qual é o remédio para isso? Orar e ler a palavra de Deus. É o único remédio para despertar em nós o desejo da oração e o desejo da leitura da palavra. É ler e orar. Existe uma expressão latina que diz assim: se aprende a ler lendo. É o mesmo princípio. Se aprende a amar a palavra de Deus, a amar o Senhor, lendo a palavra. Se aprende a orar, orando. É isso que nós temos aqui. Sabe o que o pai está dizendo para o seu filho? O pai está dizendo de forma implícita que somente um coração transformado pode desfrutar das belezas da lei de Deus e ter prazer nela. Somente um coração transformado. Somente dessa forma, esse conhecimento espiritual maduro será agradável a nós, que temos um coração transformado. Apesar desse coração ser nos dado por Deus, Ele nos chama a buscá-lo incessantemente, nos sendo dado por meio de se guardar, examinar e obedecer a sua palavra. Olha que interessante. É o Senhor quem dá esse coração transformado. Vem do Senhor. Não depende de mim. Mas como é que essas coisas chegam a mim? Através da minha busca incessante por essas coisas. Jesus certa vez usou essa metáfora do nascer de novo ali no Novo Testamento, em João capítulo 3, verso 5, com Nicodemos. Essa transformação ou regeneração é resultado da imagem de Cristo em nós. Ele diz para Nicodemos assim, que ele só poderia nascer de novo se nascesse do alto. Essa expressão literal. Nascer do alto. É a imagem de Cristo que está sendo formada em nós. E essa imagem é formada através da palavra de Deus. Quando guardamos essa palavra no nosso coração, quando vivemos por meio dela, quando buscamos essa palavra para conhecê-la e para fazer parte de nós. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, a primeira parte, 23, olha o que ele diz a respeito disso. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva, a qual vive e é permanente. É a palavra de Deus que gera isso tudo.
Percebam que é isso que o Pai está dizendo. Meu filho, se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, Ele vai se achar, Ele vai se deixar achar, Ele vai dar entendimento, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar maturidade, Ele vai dar inteligência, uma sabedoria que somente os crentes podem ter. Aqueles crentes que conhecem a palavra de Deus, eles terão a sabedoria para a vida nesse mundo. E aí esse conhecimento, lá no verso 11, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável, é uma continuação, ou seja, consequência, é um outro lado, ou seja, esse conhecimento vai entrar, uma conclusão, provavelmente, esse conhecimento vai entrar no meu coração e esse conhecimento será agradável à minha alma. Para nós crentes, a palavra de Deus é mais doce, como diz lá, do que o mel. Para nós crentes, os mandamentos do Senhor não estão escritos em pedra, nem estão fora do nosso entendimento. Eles estão escritos espiritualmente em nossos corações. E como consequência disso, algo natural na nossa vida e motivo de deleite, de prazer. Toda vez que nós perdemos a empolgação pelas coisas do reino de Deus, pela leitura da palavra, é porque nós estamos abandonando a prática dessa leitura. Porque se você hoje se comprometer a buscar o Senhor incessantemente, como diz aqui, se clamar por isso, Ele vai dar. Ele vai transformar todo o nosso coração. Davi tinha esse sentimento dentro dele. Quando ele diz assim, Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso interior, da nossa personalidade, de quem nós somos. Aí em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso nas seguintes palavras: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. A palavra vai fazer parte de nós, porque ela vai entrar na nossa alma. Essa foi a aliança que Deus fez conosco. Essa é a aliança que Deus fez com o seu povo. Jeremias capítulo 31, 33 diz assim: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois naqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, o processo que nós estamos vendo aqui é o seguinte: quando a sabedoria e o conhecimento se tornam um modo de pensar nosso, esse gosto torna-se um gosto adquirido, torna-se repugnante e horrendo para nós as conversas e as coisas do mundo, as conversas e os interesses dos maus. Por isso que ele vai dizer que vai proteger do homem mau e da mulher vil. Fechando essa segunda parte, ele diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Percebam que é mais uma vez uma resposta, uma explicação, vamos dizer assim, da sequência que nós temos ali do verso 5 ao verso 8.
quando ele diz assim: é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Quem é que faz isso? Deus. De que forma ele faz isso? Às vezes nós temos uma expectativa muito espírita das promessas daquilo que Deus fala no nosso coração. Quando eu prego sobre Salmo 127, eu falo sobre isso. Se o Senhor não edificar a sua casa, vão trabalhar aqueles que edificam. E muitas vezes a gente pensa que, por sermos crentes, vai ter uma nuvem, assim, tipo aquela família Adams, que tinha uma nuvem que andava sobre eles, e essa nuvem vai baixar e vai tomar conta de nós. Isso é uma perspectiva espírita das coisas que são espirituais. Às vezes nós pensamos que como é que o Senhor vai nos guardar? Para nós é uma coisa somente etérea, é uma coisa invisível, intangível, espiritual. Há esse poder, lógico. É lógico. A gente vê isso na Escritura. Mas não é isso que ele está falando aqui. Como é que ele vai guardar os seus santos na vereda dos juízos e conservar o caminho deles? Como é que vai ser escudo para que caminhe na sinceridade? Porque o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. É dessa forma que o Senhor protege e cuida de nós. Como é que o Senhor vai nos proteger do caminho da mulher adúltera, do caminho das más companhias, da indolência, da preguiça? A sabedoria de Deus no nosso coração, aplicada na nossa vida, vai nos livrar dessas coisas. É dessa forma. No verso 11 ele diz assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Uma vez que o coração piedoso agora se encontra formado e que o gosto por aquilo que é reto, justo, é adquirido, o discernimento, a inteligência vai guardá-lo. Esse discernimento que o Senhor concede por meio do quê? Desse processo aqui, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderei contigo os meus mandamentos, se fizeres atento ouvido à inteligência, para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência, buscares a sabedoria como a prata, então é esse discernimento que o Senhor concede por meio desse processo. E é interessante porque no verso 8, igualmente ao verso 11, nós temos aqui um jogo de palavras, um paralelismo. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Na realidade, no original é o contrário. Há um quiasmo aí. Assim, a tradução seria: te guardará o bom siso, a inteligência te conservará. Aí nós temos aqui, fechando o verso, guardar e conservar. Ele está fechando esse verso. E o que isso significa? Ele está dando ênfase a esses dois conceitos. Você será guardado e você será protegido. E isso fecha a primeira parte do capítulo 2 desse verso. Ele está sendo guardado e protegido. É como se fosse uma tranca. Tudo isso vai levar você a ser protegido do mal e do pecado. Esse caráter que será formado, que está sendo formado, vai protegê-lo do ardil e das armadilhas do homem e da mulher apóstata, nos versos seguintes. Neste verso aqui, no verso 11, nós vamos perceber que
O discernimento e a inteligência, bom senso significa isso, são termos-chave que vai descrever a sabedoria e que vai proteger o homem do mal. E dessa forma, queridos, a proteção de Deus, vista nos versos 7 e 8, se torna eficaz por meio do caráter formado no Filho. É dessa forma que o Senhor está protegendo os nossos filhos. Como é que o Senhor protege os nossos filhos? Dos traficantes na escola, das más companhias, dos modismos, dos grupos radicais que nós temos aí, que estiveram no meu tempo, dos punks, dos modismos, da ideologia do mundo, daqueles jovens que estão iniciando a vida, começam um relacionamento no casamento. Como é que esse casamento vai ter continuidade? Eu poderia colocar várias outras situações da nossa vida. Como que o Senhor está nos protegendo disso? Como é que o Senhor nos protege dessas coisas? Como é que o Senhor está nos protegendo de não cairmos em tentação? O livro de Provérbios está nos mostrando. Conhecendo a Deus através da sua palavra, amando essa palavra e fazendo a vontade de Deus expressa na sua palavra. É interessante porque eu nunca parei para pensar nisso. Às vezes a gente ora, nossas esposas, nossos maridos saem de casa, você, Senhor, guarda. E há realmente uma proteção, o Senhor protege. Mas às vezes nós oramos assim, Senhor, guarda os nossos filhos do mal. Que mal? Morrer? Morrer não é mal. Para nós, não. De ficar doente, de sofrer um acidente. Pode até ser, ninguém quer ver um filho acidentado ou passar. Ninguém quer ver isso. Mas quando nós oramos, Senhor, guarda os nossos filhos do mal, que mal é esse? Qual o verdadeiro mal na nossa vida? É uma deficiência física? Ou está relacionado à nossa alma? Aqueles que acompanharam a exposição do livro de Provérbios, é interessante porque ali nas cartas, o Senhor está dizendo que vai guardar o seu povo. E numa dessas cartas, uma dessas igrejas, ele diz que vai guardar o seu povo e eles vão morrer. Satanás vai matar alguns dos santos. E numa daquelas igrejas, parece que uma pessoa já tinha sido morta por causa do evangelho. E a Bíblia estava dizendo que eles estavam sendo guardados. E que guarda é essa? A guarda de não se perder e não abandonar a sua profissão de fé. Guardá-los de cair em pecado e envergonhar a Deus. É isso que o Senhor está nos guardando. Judas, versículo 24, ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. É dessas coisas que o Senhor está nos guardando, é do pecado. Com certeza, você pode ter certeza que mesmo que você pecar, você estará sendo guardado por Deus. Esse pecado não trará sobre você destruição eterna. O salário do pecado, para nós, já não é a morte. A morte para nós é a antecipação das coisas vindouras. É disso que o Senhor está nos guardando.
É isso que o livro de Provérbios está dizendo. Existem muitas promessas aqui implícitas e muitas coisas que saltam aos nossos olhos nesse capítulo. Mas uma das coisas que mais me impactou foi perceber que é Deus quem dá essas coisas. Mas Ele nos chama a buscar. E quando nós buscarmos essas coisas, nós vamos receber muito mais daquilo que merecemos. Ou muito mais daquilo que construímos. A recompensa que nos é dada nesse mundo e no mundo por vir vai muito mais além daquilo que temos feito no nosso trabalho. E sabe por quê? Porque alguém trabalha por nós. É Cristo que trabalha por nós. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. E, Senhor Deus, nos sentimos, ó Senhor, confortados pela segurança que o Senhor nos dá como um pai que jamais nos rejeita. A tua palavra diz que pode ser que um pai humano rejeite o seu filho, mas o Senhor jamais vai nos rejeitar. Nós temos um pai que nunca, jamais vai nos rejeitar quando voltarmos os nossos olhos para Ele. Quando voltamos os nossos olhos para Ele, independente daquilo que nós façamos, independente de quem sejamos ou do que fizemos toda a nossa vida, como aquele homem ali na cruz, aquele criminoso ali na cruz. Quando nós nos voltamos para o nosso Pai, Ele nos recebe. E quando somos recebidos, nós descobrimos que a busca por esse Pai, que o voltar os olhos para Ele, representa puro amor e a pura graça daquele que nos impeliu a isso por meio do seu Espírito. Que essas verdades fiquem gravadas no nosso coração, Pai. E que possamos ser mais intrépidos ao Senhor Deus e dispostos às coisas do reino de Deus. Sabendo, Senhor Deus, que quando nos voltamos para o Senhor, Ele está de braços abertos a nos abençoar muito além daquilo que merecemos, num grau e num nível que é o nível do seu Filho. Que o Senhor possa consolar os nossos corações e nos confortar. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.